A primeira coisa a perceber quando se estudam os 12 signos é que são tipos puros, ideais, arquétipos da mente divina, e pelo princípio da correspondência que nós vamos encontrar na filosofia hermética do Antigo Egito, o segundo princípio diz assim, como em cima, assim embaixo. Então, esse princípio foi também enumerado de uma forma mais longa. O que está em cima é como o que está embaixo é como o que está em cima. E baseado no princípio da correspondência, nós temos o homem celeste. A ideia de que há um ponto de correspondência do todo com cada uma das partes. E mesmo o ser humano é feito até fisicamente à imagem e semelhança dessas vibrações universais. O que nem sempre se compreende com a mesma facilidade, se vocês apenas observarem este quadro, eu perguntaria, é ou não notável que a cabeça de Simão está mais iluminada que o resto do seu corpo? Na extrema direita, o cursor vai dar em touro que o pescoço parece em maior evidência, depois em gêmeos nitidamente os braços, depois exatamente em câncer seriam os seios, mas trata-se de um homem, então o gesto é que se torna mais maternal, lembrando que na época não havia silicone, mas as tenazes do caranguejo estão simbolizadas no gesto, que Dona Emi chamava em Filipe o vinde a mim, em oposição ao Capricórnio, que é o sai de mim. Capricórnio, representado por André, coloca primeiro a razão e depois a emoção. Enquanto que em Câncer vocês têm primeiro a emoção e depois a razão. Então, esses são princípios polares que determinam os trópicos de Câncer e Capricórnio. Quando o Sol está na elongação máxima dos seus suas respectivas posições em relação ao equinócio. Então, isso são fenômenos mensuráveis na natureza. E a irradiação desse momento afeta o nosso estado de espírito e modifica particularmente a pessoa que vier a nascer nesses períodos. Essa é a ideia básica da astrologia, que existe uma influência. Aí temos dois extremos de novo. As pessoas que dizem crer na astrologia costumam ficar algo fanáticas e acreditam que tudo está pré-determinado. As que dizem não crer na astrologia não querem nem estudá-la. E negam que haja qualquer processo por detrás dos destinos das pessoas. Mas o fato é que a direção da correnteza do rio é para baixo. Nós não conseguimos imaginar a água subindo o rio acima. Se uma pessoa é conduzida livremente pelas águas, eu pergunto, ela cairá ou não na cachoeira que existe logo à frente? Bom, se ela está dormindo, ela cairá. Se ela acordar, talvez ela tenha a chance de fazer uma nova manobra. Então, a função da astrologia é tentar acordar as pessoas para que aquelas tendências mais negativas não se concretizem. Mas, se nada for feito em contrário, essa tendência que nós chamamos destino acontece. E isso é previsível em astrologia. Não com esses 12 tipos puros que nós estamos estudando aqui, porque na verdade o mapa astral é um trabalho basicamente individual. Ele é baseado na hora de nascimento, daí vem a palavra horóscopo, observar a hora, em grego horoscópio, do radical scopein. Telescópio, observar o distante, microscópio, observar o pequeno, horoscópio, observar justamente a hora de nascimento, ou seja, uma fotografia do céu naquele instante. E essas são as tendências básicas daquela pessoa. Se ela nasceu com o Sol em Áries, que é o signo do mês, ou a Lua em Áries, que é o signo do dia, na verdade ela leva 2 dias e uma fração para dar os 28 dias,
ela vai percorrer o zodíaco inteiro. Ou as 24 horas, que então, chamado signo ascendente, o signo da hora, vai ser bem diferente. As características físicas que vocês têm nesse quadro são do signo ascendente, portanto, da hora de nascimento. Pintadas por Leonardo da Vinci, talvez o maior pintor de todos os tempos. Eu volto a dizer, como ele não podia escrever um livro, ele pintou. E quem guardaria, então, essa obra assim pintada? Se ele pintasse, vamos supor, um quadro a óleo, ele poderia ser perdido. Mas ele preferiu pintar num mural de um convento, de um monastério, porque aí a própria igreja, que era inimiga da astrologia, protegeria a astrologia para as gerações futuras. Isso em judô se chama o golpe de mestre, que é exatamente usar a força do adversário contra ele próprio. Não é? E foi isso que Leonardo da Vinci, na sua sábia percepção, fez. E é por isso que hoje nós estamos nesse clima de liberdade de pensamento que é próprio da sociedade teosófica, estudando uma obra que tem mais de 500 anos. Mas que poucos sabem que se trata de uma obra de astrologia, porque há 500 anos atrás a perseguição era muito grande. E, portanto, os assuntos eram velados naquilo que se chama ocultismo, ciências ocultas, o povo ainda acrescenta letras apagadas, e brincam com isso sem perceber que isso era consequência de uma perseguição, em que as pessoas morriam na fogueira da chamada Santa Inquisição. Nesse sentido, nós vamos lembrar a vocês que, além do princípio de correspondência, que vai culminar, vejam bem, talvez uma das expressões mais nítidas é como, pela ordem, o quinto signo, que é Leão, concentra no seu coração, que é o Tiago menor, pelo gesto. Né? Depois vocês devem lembrar que Tomé vai representar a Virgem, né? Que rege os intestinos, depois o discípulo amado João rege justamente os rins, e assim sucessivamente, até chegar em Bartolomeu, que rege os pés. E observem como ele é o único que tem os pés na luz. Então, essas questões não são questões menores num quadro como este. Se nós formos observar pelas polaridades, e o princípio da polaridade diz, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Esse é outro princípio hermético, onde a astrologia está baseada. Quando o universo vem em existência, se criam o mais um e o menos um, o mais dois e o menos dois, o mais três e o menos três, de modo que a soma continue neutra como o Cristo que com uma mão dá e com a outra recolhe. Ele é o símbolo da imparcialidade. Então todo o universo é cíclico, é baseado em leis de conservação de energia, em que a soma vetorial final é zero. E admite-se hoje, se vocês pegarem as pesquisas de ponta da astronomia, como Stephen Hawking e outros, que o universo é cíclico por surgir de um Big Bang e depois de ter um período de expansão, que os orientais chamavam Brih, onde é derivado Brahma, vem um período de relativo equilíbrio entre as forças de atração e repulsão, corresponde a Vishnu, o surgimento da vida, pois que Brahma cria só a matéria, ou a poeira cósmica, e depois o último, que é Shiva, que representa a consciência, quando as forças de atração dominam as de repulsão, retornam à fonte original, o poder da gravitação aumenta muito e tudo é reassimilado num buraco negro, onde nem a luz lhe escapa, daí vem esse nome. E isso representa, portanto, que a massa no núcleo do buraco negro deve chegar a um ponto crítico, essa é a teoria de Hawking, e daqui a pouco ele explode novamente. E os orientais chamam isso os ciclos de dia e noite de Brahma, ou de expiração e inspiração no universo. Então esses são grandes símbolos, não é? Que nós poderíamos apenas mostrar para vocês aqui, simbolizado nas 4 estações, e o contexto do branco e do negro, que seria o dia e a noite. Mas estamos simbolizando aí o aspecto cíclico do universo,
seja nas 4 estações, seja no próprio universo, entre o período de expansão e o período de contração. Tudo isso segue esses princípios universais. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, qual é a diferença do gelo para o vapor, se não o grau da temperatura? Os extremos se tocam. Então, é curioso ver como o gelo queima tanto quanto o fogo em temperaturas extremas. E todas as verdades são meias-verdades e, por isso, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, nós estamos aqui mostrando aos poucos a vocês as ideias básicas desse princípio de luz e sombra, tentando levar vocês a perceber que este quadro simboliza todas essas coisas e o ponto equinocial onde está o Cristo é o nosso alvo. Vou dar um exemplo. Áries representa basicamente a verdade e Libra a justiça, a balança, o equilíbrio das formas, que é a beleza também. E Áries é representado por um carneiro cujos chifres são demasiado encurvados para servir como arma perfurante, motivo pelo qual Áries representa a impulsividade da natureza, aquela primeira parte do corpo que nasce e que sai rasgando, porque se ele não chegar à luz através do canal vaginal, morrem ele e a mãe. Então ele não tem tempo para ficar em dúvida. Eu costumo dizer que o ideal é a gente ficar em dúvida antes e depois de atravessar a rua, ou antes e depois de atravessar um rio com um crocodilo. Então, Áries tem esse raciocínio certeiro. Depois que ele começa, ele sai rasgando. Se um ariano chegar algum dia a pedir um conselho a vocês, apresentem imediatamente. Você disser, não, vou pensar nisso, amanhã eu te respondo. Quando vocês disserem algo para ele, agora eu já fiz. Áries não é de pensar muito antes de agir, enquanto que Libra pesa, pondera, mede, medita tanto que acaba não agindo. Porque o que vai pensar a dona Zizinha, o seu fulano, a dona Beltrana e tal, e se eu fizer isso, mas se eu fizer aquilo? E o resultado é que aquilo não tem uma decisão fácil. Então, Libra precisa aprender a conquistar seu lugar ao sol, como dizia Gandhi, que era um grande libriano e membro da Sociedade Teosófica, onde ele afirma na sua biografia ter aprendido a estudar religiões comparadas, ou mais especificamente, o Sermão da Montanha, juntamente com o Bhagavad Gita hindu. Mas ele costumava dizer, no afã de querer agradar a todos, eu poderia vir a não agradar a ninguém, pelo que concluí que só me restava seguir a voz da minha consciência e deixar ao mundo fazer a meu respeito o julgamento que quiser. Então é essa adaptação que um libriano às vezes leva uma vida para chegar a esta conclusão, que nós estamos tentando demonstrar que ele poderia chegar antes. Agora, se ele tiver o ascendente em Libra, isso afeta mais o físico. Se ele tiver a lua em Libra, isso vai afetar mais o emocional. Se ele tiver nascido no mês de Libra, tiver o sol em Libra, aí isso vai apresentar mais traços mentais. E ainda tem variações de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que vão dar coloridos específicos. Então, fazer um mapa astral em público assim é difícil para todos os tipos. O mapa astral é individual. Mas nós podemos explanar sobre princípios universais da astrologia e demonstrar que o ariano tem que aprender a pensar mais antes de agir, as consequências que ele vai gerar sobre os outros, sem sair atropelando, se não fosse um trator, uma bola de boliche. Eu chamo o boliche do zodíaco, ele vai derrubando tudo. O importante é chegar logo do outro lado. Então, às vezes, mas ele é o pioneiro, ele é o corajoso do zodíaco, ele abre caminho. Essa é a função da primavera da natureza. Aquela plantinha que consegue nascer entre pedaços de pedra, às vezes até na junta do cimento, a gente não sabe como, ela sai à luz pelo outro lado e brota. Então, esse impulso fundamental da natureza é representado pelo signo de Áries. E é assim que o carneiro
muitas vezes representando a cabeça. Os chifres são muito encurvados no carneiro para servir como arma perfurante, então ele vai muitas vezes às cabeçadas pela vida. Os chifres são um mero reforço da caixa craniana e o ariete era um instrumento que os romanos usavam para arrombar as respectivas fortalezas. Era meio na marra, como se diz, força bruta. A força mais primitiva da natureza está em Áries. A busca do equilíbrio, da beleza e do requinte está em Libra. Isso é mais ou menos... Libra é a bela e Áries é a fera. Então, esse é um simbolismo que existe. E os dois têm sua utilidade na natureza e o seu momento. Por isso eu volto a dizer qual dos dois é o melhor. Ora, isso é o mesmo que perguntar se é melhor cair para a esquerda ou para a direita quando se anda de bicicleta. Da mesma forma, se nós formos analisar o eixo seguinte, touro e escorpião. Touro representa a perseverança, a ternura, a afetividade, representado por um animal que mastiga, engole e volta, mastiga, engole e volta, ele é um ruminante. Enquanto que, eu suponho que lá pela terceira, quarta vez tenha perdido um pouco o gosto, mas ele ainda assim persevera. Mas o fato é que o touro é que é o signo da perseverança, que é capaz de repetir sem desgaste, porque para ele isso é segurança. A coisa mais importante na vida. Segundo o signo de touro. Segundo o signo de escorpião, que é o seu oposto, representado ali por Judas Iscariotes, não sei se vocês veem, ele derrubando o sal, símbolo da morte, porque onde o sal é virado, se diz que a coisa não nasce mais porque ele esteriliza. Então a penalidade dos antigos romanos não só era matar o respectivo personagem sublevado, mas também as suas terras eram salgadas, queimavam a casa. Fizeram isso até com Tiradentes. Não precisa ir até Roma Antiga, há exemplos nacionais. Então, meus queridos, nesse caso, nós estamos demonstrando que escorpião representa a intensidade da sexualidade, das coisas que têm que ser intensas. Vida ou morte, tudo ou nada. É um signo que, segundo a lenda, se não injetar o veneno no adversário, injetá-lo em si mesmo. Então, para o escorpião, todas as lutas são de vida ou morte. Não há meios termos. O escorpião não aguentaria uma vida assim, mais acomodada e segura. Para ele parece uma morte em vida. Ele gosta de viver perigosamente, ele é o símbolo da paixão do zodíaco. Enquanto que o touro é mais o signo do afeto, às vezes até da possessividade. Ele rege justamente a garganta, a tireoide, então ele acumula peso, ele acumula a matéria para os momentos difíceis, ele é uma espécie de dispensa do zodíaco, que guarda a coisa para mais tarde, ele costuma às vezes ter a mão meio fechada, porque ele se preocupa com o futuro. Todos os signos de terra, de um modo geral, têm um pouco essa característica. Enquanto que o escorpião acha que se não for intenso não vale a pena. Então ele quer viver aquele momento com a intensidade máxima. Existe sempre um equilíbrio entre o amor e a paixão. As pessoas que não sabem resolver essa polaridade dificilmente estabelecerão um equilíbrio também na sua vida íntima, não é verdade? Então eu gostaria que vocês pensassem nessa ideia. De qualquer maneira, eu lembraria a vocês ainda que o signo sempre tem no seu oposto a sua sombra, qualquer que ele seja. E a sombra representa aquela mesma energia, mas no inconsciente, ou como dizem, debaixo do tapete. Portanto, fora do controle da consciência. Esse é um ponto muito importante. Todo o tauriano, na verdade, tem aquela passionalidade de escorpião, aquela sensualidade, vamos dizer, mais apimentada do escorpião, debaixo do tapete. E quando o vento vem e levanta, aí aquilo vem para fora, como ciúme, de uma forma descontrolada, etc. e tal. Não sei se vocês já viram o touro enfurecido, ele que parece um animal tão pacífico.
E todo escorpião tem no fundo de si, no seu nível inconsciente, aquela natureza suave e afetuosa do touro, que ele geralmente não consegue manifestar conscientemente, porque na verdade ele tem medo de amar. Esse é o drama do escorpião, por isso ele se protege com o medo, impondo medo aos outros com aquele veneno que alguém se aproximar, eventualmente leva uma ferroada. Você sabe que o escorpião é um animal relativamente insignificante, até por descuido a gente pisa em cima e mata. Não fosse o fato de que a ferroada dele é famosa e por isso todo mundo mantém distância. E essa distância é programada pelo escorpião. A vingança do escorpião faz parte da sua fachada para ele se defender. Então, se nós não compreendermos isso, jamais saberemos lidar com uma pessoa do escorpião. E porque o escorpião é tudo ou nada, depois que Judas Iscariotes se suicidou, ele é substituído pelo único apóstolo que conheceu Jesus em espírito sem tê-lo conhecido na carne. Ele conheceu o Cristo em espírito, ele é chamado Paulo, que é uma transmutação de Saulo. Assim também, de alguma maneira, nós vamos dizer que escorpião é um lado dessa energia, o outro é a águia, que voa mais alto que todos os outros pássaros, olhando mais tempo ao sol, porque ela cria aquela íris, parece que fica fininha como uma linha. Ela tem um olho adaptado a ver o sol por mais tempo, por isso é um símbolo sagrado também no Egito. E a águia era o símbolo egípcio, como está na esfinge do escorpião, se antepondo ao corpo de touro, e também as patas do leão e o rosto humano, que é o do aquário. São os 4 signos fixos do zodíaco, representando os 4 elementos na esfinge. Tá? Então, nós vamos verificar exatamente que o Áries parece ser o mais corajoso, mas na verdade muitas vezes ele é temerário, ele tem medo de pensar nas consequências, por isso ele não pensa, aí ele já faz, isso parece coragem. Ao contrário, Libra pensa tanto nas consequências que não faz. Então aquela preocupação tão grande na perfeição, na beleza e na harmonia, acaba protelando um problema, mas na verdade todo libriano tem um Áries enrustido. Como o Áries tem um medo libriano enrustido, assim todo libriano, não sei se você sabe daqueles casais librianos que nunca brigaram. Eles brigaram só uma vez e foram direto para o cartório para assinar o divórcio, porque não houve mais conciliação. Vem aquele papo libriano que depois que quebrou a porcelana não tem mais jeito. Umas coisas de Libra. A questão é não deixar a coisa chegar nesse ponto, é ter uma válvula de escape, porque Libra às vezes parece uma panela de pressão que, não tendo essa válvula, depois joga feijão no teto. A emenda fica muito pior que o soneto, ficou engolindo o tempo todo e depois explodiu. Aí o Áries que está contido vem para fora do libriano e a gente não reconhece ele. Então nós vamos verificar que trazer a consciência à sombra do signo oposto é uma necessidade para que aquilo seja iluminado. Sob o ponto de vista teosófico, o mal não existe por si mesmo, senão como ausência de bem. Na verdade, como um bem adormecido. As trevas são apenas ausência de luz. Então, se nós despertarmos ou levarmos a luz às trevas, segundo a Escritura, as trevas em luz se transformam. Se nós despertarmos aquele mal adormecido com a luz da consciência, ele se torna um bem. Todo vício é assim uma virtude em evolução, em formação. Todo ódio é, na verdade, um amor não resolvido. Aquela energia não deve ser reprimida, ela deve ser transmutada, transformada numa nova forma, libertada da forma grosseira e sublimada na direção divina. Esse é o caminho da luz. A verdadeira luta, portanto, não é entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria e a ignorância. E eu comentava há pouco que existem trevas, tanto no ceticismo materialista, muitas vezes até no cientista,
quanto existe nas religiões fundamentalistas e intolerantes, nas suas ortodoxias. E isso está simbolizado no eixo Gêmeos-Sagitário. Então vocês vão ver que, justamente, Mateus, o repórter da vida de Cristo, que escreveu mais prolixamente o Evangelho, ou pelo menos fez um Evangelho mais longo, representa a dúvida e a descrição minuciosa e o contínuo questionamento e o ceticismo científico, porque ele vê muitas alternativas, são Castor e Pollux, dois irmãos gêmeos, um é filho de Zeus e outro é filho de um rei grego. Portanto, um quer os resultados eternos e outro os imediatos, porque um é imortal e o outro é mortal por hereditariedade. Pollux é imortal, ele quer todos os resultados de longo prazo. Então, como uma criança que, no fechamento da última sessão do cinema, resolve ali, de alguma forma, descobrir que está fechando também a sorveteria, quando ela já está na fila para entrar na última sessão, ela não quer perder nem o cinema nem o sorvete. Esse é o problema de Gêmeos. E Sagitário não, ele sacrifica tudo pelo alvo, ele é representado por um centauro que da cintura para baixo é um cavalo, por isso vocês vão ver que Pedro é o único que está desalinhado, com a cabeça fora da posição em que ele senta. É por isso que nós colocamos a ordem em que eles estão sentados com a posição fundamental da mesa. E na altura dos quadris ele segura uma faca, representando o lado feroz do cavalo da cintura para baixo, ou do quadrúpede mortal, sobre o qual se ergue o triângulo ou o arco fletido, que é a tríade imortal, apontando para o vértice divino da pirâmide, que é justamente onde aponta o dedo de Pedro, que é o coração do Cristo, pois que a constelação do Sagitário aponta para o centro da galáxia. Ora, vejam, mais uma coincidência. Então ele representa a religiosidade, e Pedro foi a pedra sobre a qual foi erigida a igreja. Mas há um equilíbrio entre esses dois polos, porque a sombra da fé e do entusiasmo do Sagitário frequentemente é um fundamentalismo fanático.